Voltei. Falei que ia ser rápido? É, foi rápido. Vou entrar aqui para puxar a Karina Vitral para dentro do nosso papo aqui, pra gente começar. Ih, menino, liguei o ar aqui, deu uma friaca boa nas coxas. Deu friaca boa nas coxas. Cadê? Todo mundo voltando, todo mundo chegando. Vamos pro segundo round aqui de pessoas interessantes pra gente conversar. Cadê? Vamos ver se o pessoal já está entrando. Professora aqui. Benção, professora. Muito bem. Vamos ver se Karina já está aqui. Yes! Muito bom. Já vi aqui. Então já vou direto. Sem mais delongas, vou tirar os comentários. E vou puxar a Karina Vitral. Porque, na verdade, eu não sei quem vem. Se vem a Karina, se vem o colegiado todo. Quem é que aparece aqui para falar comigo? Como está? Como está? Seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, Fábio. Tudo bem e você? Tudo certo, que bom que conseguiu, que deu tempo da gente bater esse papo. Sim, como você tá? Tô tranquilo aqui no Rio de Janeiro, você tá aí em São Paulo aonde? Tô aqui em São Paulo. Eu agora tô no Bom Retiro. Boa, bom Centrão. retiro. Excelente. Karina, me explica, eu tenho conversado aqui com alguns candidatos a vereador, conversei com o Rio e São Paulo, mas foi a Érica Hilton que me contou dessa história de um colegiado, de um grupo de pessoas, de uma candidatura coletiva. Que doideira é essa aí que eu não conhecia, por ignorância minha, mas que já achei o máximo? Pois é, Fábio. Primeiro, assim, obrigada pelo espaço. Super, super importante o que vocês estão fazendo, porque a maior parte das pessoas aqui em São Paulo, 69% não decidiram ainda o seu voto para vereador. Uau! Então, às vezes a gente acha, poxa, mas já é amanhã, não vai ainda dar mais tempo, não, mas é agora que as pessoas estão decidindo, então super importante. Bom, uma candidatura coletiva é o seguinte, na nossa lei só permite a candidatura de uma pessoa, então eu sou a candidata da bancada feminista na urna, mas existe um acordo, um coletivo de de 3 mulheres, né, eu mais 3 mulheres que vamos fazer esse mandato e a candidatura de forma conjunta. Por que isso, né, Fábio? Porque, assim, primeiro, né, na nossa visão, é preciso que a gente demistifique um pouco o que é a política. Muitas vezes as pessoas acham que é só em benefício próprio, ou aquela pessoa está fazendo ali uma carreira, né, política. E, na verdade, a política é uma forma de representação da sociedade. Então, você precisa ter ideias e nunca é individual, sabe? Então, o que a gente quis foi trazer para a superfície o que já acontece na política, que é você ter outras pessoas que te apoiam, você ter um grupo político que faz com que você seja eleita. Ninguém é eleita só por causa dos seus belos, lindos olhos, né? É porque faz uma luta, porque tem um coletivo por trás, porque tem ideias por trás. Então, na nossa visão, assim, a candidatura coletiva expressa exatamente isso, sabe? E vocês, você é a pessoa que está de frente, é o seu nome, as pessoas vão votar ali vão ver a tua fotinho, mas você com essas outras 3 mulheres tomam essas decisões juntas. É isso, todas as lutas que você defende ou que você vai atrás, na verdade, são vocês. Isso. Somos nós. As decisões do mandato são feitas em conjunto. A própria representação do mandato ela é feita junto. Qual que é a vantagem disso, né, Fábio? É que é uma candidatura mais diversa. Então, por exemplo, nós da bancada feminista, nós temos 4 co-candidatas. Sou eu, que fui presidenta da UNE, tenho essa luta da educação, do feminismo e das mulheres. Tem a Claudinha Rodrigues, que já é uma mulher negra da periferia. Então, ela traz outra parada, uma coisa mais periférica, mais... Um outro olhar, né? Um outro olhar da cidade, que por mais antirracista que eu seja, e eu sou, eu nunca senti na pele o racismo. E ela traz essa luta antirracista para nossa chapa. A Camila Lima, que é uma professora da rede estadual da Zona Sul, do outro lado da cidade, lá do Capão Redondo. E a Nayara, que é uma jovem LGBT, jovem, né? Que eu já passei da idade da juventude, já tive meus tempos do movimento estudantil, mas ela é a jovem da nossa chapa. Então são vocês 4. E aí, vocês estão falando da bancada feminista, isso significando, que, imagino eu, que uma das suas pautas ali vai ser
essa luta feminista dentro da Câmara, né? Isso. Essa é a nossa principal pauta. Por que que a gente escolheu ser uma bancada feminista, né? A gente tomou a decisão, inclusive, de ser uma bancada de 4 mulheres, né? Na nossa visão, Fábio, eu acho que o feminismo ele tem uma força muito importante nas lutas e nas resistências no dia de hoje, né? Você vê no mundo todo, o contraponto do conservadorismo é a força das mulheres, né? Aqui no Brasil não foi diferente. Quem foi para a rua para lutar contra o Bolsonaro no Ele Não foi as mulheres, né? Foram as mulheres que tiveram a coragem de contrapor, de chamar o Bolsonaro de machista, de ir para a rua efetivamente contrapor aquelas políticas. Então, nós queremos trazer essa força para a Câmara, né? E o feminismo tem até um canto do feminismo que é assim, companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. E eu acho que a bancada feminista é muito, muito isso, sabe? A gente tem tanto a urgência de colocar mulheres na política que a gente precisa vir de bonde, sabe? A gente não pode vir sozinho, a gente precisa vir com um monte, com muitas pessoas que vão ser e vão ter um futuro na política, sabe? Você sente que a luta é muito mais difícil do que você imagina, ou você acha que vocês já estão preparadas para enfrentar a confusão que vai ser se vocês forem eleitas? Bom, apesar de nós quatro sermos pessoas mais jovens, assim, né, perto da média da política, nós nos sentimos pessoas experientes políticas, porque a nossa política, para você ter noção, eu tenho 32 anos, Fábio, eu tenho 15 anos de militância política. Não só militância política partidária, não só militância em eleições, né? Apesar de eu ter 15 anos de militância, só em 2016 eu fui candidata pela primeira vez. Então, a política ela não é só eleição, né? Mas essa relação política, você entender a dinâmica política, você consegue aprender estando próximo. Eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes, que é uma entidade muito representativa dos estudantes, organizou aí as lutas contra o Bolsonaro, contra os cortes, contra o Weintraub, né? E a gente estava muito próximo da política, só que do outro lado do balcão, né? Dialogando com o poder executivo, dialogando com o poder legislativo, não sentando num mandato, né? Mas organizando a luta e lutando para que a política seja mais permeável às demandas do povo, né? De alguma forma, é isso que representa quando você pega 4 mulheres que são oriundas dos movimentos sociais e coloca numa Câmara de Vereadores como é a Câmara de São Paulo. Porque, então, assim, eu acho que a gente tem a experiência política necessária, né, para enfrentar esse momento político. Acho que a gente tem a coragem necessária para esse momento político, porque também gente muito experiente que está lá há 50 anos de mandato, tipo, será que é isso que a gente precisa, sabe? Será que não é um pouco de também trocar, colocar gente nova com gás novo? Então, acho que a gente tem essas duas coisas, a experiência e o frescor, a renovação. Hoje você diria que a Câmara dos Vereadores de São Paulo, de 0 a 10, que nota, hein? Pensando ela como um todo. Eu acho que ela tem uma nota 3, assim. 3ão, 3ão. Não passa de ano, não, hein? Não passa, Fábio. Sabe por quê? Porque a Câmara Municipal, em especial aqui em São Paulo, mas todos os municípios grandes, assim, tem muito isso. É muita influência do poder privado, sabe? Então, é máfia atrás de máfia. São os vereadores que têm sociedade com os pirueiros. Tem um outro vereador que tem a máfia do transporte, das empresas de ônibus. O outro que é o vereador do lixo. Sabe, esses grandes contratos que a prefeitura faz, lixo, saneamento, empresa de ônibus, financiam campanhas de vereadores e depois chega lá, vai, por exemplo, votar um plano diretor da cidade, como vai votar agora, em 2021, vai ser revisado o plano diretor de São Paulo.
metade daquela Câmara foi financiada pela especulação imobiliária, entendeu? Pelas grandes consultoras. Então, eles não vão votar com o interesse da moradia popular, com o interesse de pensar a cidade, do meio ambiente, para, por exemplo, limpar os rios de São Paulo. Eles estão pensando como é que autoriza o máximo possível a verticalização. Não interessa se isso vai transformar a cidade num caos do ponto de vista da mobilidade urbana, sabe? Então, eles... por isso que eu acho que é uma nota 3 e eu acho que eu ainda fui... Porque, assim, tá ainda dando nota alta. De 55 você tem, assim, para contar em um dedo da mão, em dedos de uma mão, quem são os mandatos efetivamente comprometidos com o povo, sabe? E eu tô falando assim, não é assim, eu só considero que são legítimos os mandatos de esquerda. Não, dá para você reconhecer quando outro mandato que você não tem concordância, mas é um mandato legítimo, que defende uma tese legítima e não está ali só comprado, sabe? Sério, interesse bem mesquinho mesmo. Agora, mas ao mesmo tempo, pode ter gente que está ouvindo você e falando assim, mas ele está com um papo muito... interesse, vamos defender a população. No fim das contas, política é isso mesmo. Política é fazer acordo, aí é lavar a mão. Dá para não ser assim? Cara, eu acho que se política é lobby, a gente precisa ter os nossos lobistas do povo, sabe? Quem são os lobistas da moradia popular? Quem são os lobistas que defendem os estudantes? Quem são os vereadores que defendem as mulheres, sabe? Não dá para ser representação de uma parte da cidade, sendo que você olha na sociedade em geral, 50% é mulher. Por que só tem 11 mulheres de 55 na Câmara eleitas, né? Agora tem 9. Se metade da sociedade é negra, por que não tem metade de negros na Câmara de Vereadores? Se 90% da sociedade é trabalhador, não é empresário, milionário, por que tem 50 vereadores milionários na Câmara, sabe? Então, eu acho que não é viajar, eu acho que é resgatar o que é democracia, sabe? A democracia representativa, ela precisa ser um espelho da sociedade com todas as suas contradições. Mas hoje, os interesses econômicos, eles nublam a democracia, sabe? Sei. Aí elegeu. Incrível, maravilha, entrou lá, janeirão. Como é que você enxerga esse primeiro ano de vereança aí? Que tipo de ação concreta vocês já pensam em efetivar? Olha, Fábio, quando a gente foi construir o programa da bancada, a gente pensou em várias coisas muito bonitas e tal, mas nós precisamos ter pé no chão. Nós estamos no meio da pandemia. Então, a legislatura em 2021 tem um desafio. Os vereadores precisam fiscalizar a prefeitura, precisam ajudar o poder executivo a superar a pandemia. Nós, quando pensamos um programa, a gente pensava assim, a gente precisa ser muito realista, a gente precisa de um programa de pós-pandemia. Só que a gente está em novembro e os casos estão crescendo, as mortes estão voltando. Então, muito provavelmente, dia 1º de janeiro, quando a gente tomar posse, nós vamos precisar discutir algumas coisas muito concretas. Primeiro, a vacina. A vacina vai precisar ser feito numa distribuição, vai precisar de apoio do município para distribuir a vacina, para imunizar a cidade. Qual a regra de imunização? Prioridade para o trabalhador da saúde, prioridade para o trabalhador da educação para poder voltar às aulas, prioridade para os idosos, vai ser garantida pelo SUS, vai ser feita na unidade básica de saúde, vai ser feita na escola. Toda essa logística vai precisar passar pela Câmara de Vereadores. A outra questão que eu já citei aqui, mas com mais ênfase vou falar, é a questão da volta às aulas. Existe um prejuízo pedagógico grande, de quase um ano aí, onde os estudantes estão tendo ensino online, e a conectividade, ela também é uma demonstração da desigualdade, porque 60% das famílias não têm acesso à internet, não conseguiram acompanhar nenhuma aula online. Então, essa desigualdade é muito grande, mas só consegue voltar às aulas quando tiver vacina. Então, esse é um tema. Vai voltar de forma híbrida?
Como é que faz para imunizar os professores para poder voltar às aulas? Os estudantes, eles não pegam Covid, não têm grandes sintomas, mas eles passam para os seus avós, eles passam para os educadores, que são também do grupo de risco. E a terceira coisa que eu chamaria atenção é a crise econômica advinda da pandemia, né? São Paulo, ela era mundialmente conhecida como um lugar das oportunidades, do emprego, e hoje, nitidamente, a olho nu, dá para ver que é uma cidade da miséria, né? A quantidade da população em situação de rua aumentou muito, e famílias inteiras na rua, fruto do preço do aluguel, fruto do custo de vida em São Paulo. Então, nós vamos precisar também discutir uma política. Não dá para dizer, ó, o emprego é um tema nacional e ninguém está nem aí. Não, nós vamos precisar ter uma política de emprego, de frente de trabalho, ou a renda básica municipal, ou seja, uma série de medidas, porque infelizmente a pandemia ainda perdura, né? Total. Eu moro no Rio, então eu tenho acompanhado muito de perto a pandemia aqui no Rio, logicamente. Eu não vou te perguntar de como o Bolsonaro acabou lidando com a pandemia, porque a gente já sabe essa resposta. Mas eu queria saber, na sua opinião, como o Covas e o Dória conseguiram lidar com isso, assim, tendo o Bolsonaro como inimigo. São Paulo conseguiu segurar bem a onda? Bom, Fábio, eu acho que essa não é uma resposta que você tem como dizer assim, sim e não, né? Uhum. Eu acho que, de maneira geral, os gestores, inclusive fruto da posição do Bolsonaro, eles não se prepararam efetivamente para a onda. Quando a Covid chegou no Brasil, já existia uma série de exemplos a ser feitos e a ser não feitos na China, na Europa, nos Estados Unidos, e parece que todo mundo esperou sentado a vacina chegar, a Covid chegar, né? Então, não preparou-se uma indústria para produzir álcool em gel, para produzir máscara, para produzir respiradores. O que aconteceu é que o Bruno Covas e o Dória, eles de fato foram, em algum período, um contraponto à política ideológica do Bolsonaro, que dizia, não, é uma gripezinha. É claro que o Dória e o Covas se colocaram numa posição mais responsável em não negar a ciência, em não negar a importância e a gravidade da doença. Só que teve uma série de improvisos, né? Fruto de gestores que não se prepararam para o problema, né? Então, eu diria, eu acho que quando fechou, demorou para ter um lockdown. Quando abriu meio, não sei o que e tal, então a economia não volta direito, as pessoas não voltam a ganhar dinheiro direito, mas ao mesmo tempo fica em casa, sabe? É uma coisa que agora, por exemplo, eu não sei como é que vai fazer se confirma essa segunda onda e a gente tem que todo mundo voltar para casa, eu não sei como é que faz, sabe? Porque tá todo mundo, a pandemia e a quarentena se perdurou, né? Era para ser uma coisa mais radical, em 2 meses, tudo fechado mesmo e tal, para a gente conseguir sair. Foi assim na China, né? Claro que outra realidade, mas São Paulo, como uma cidade polo do ponto de vista da indústria, do ponto de vista da circulação, acabou sendo um lugar de espalhar a doença, sabe? Sim, sim. Ninguém sabe lidar com isso, mas a gente sabe perceber quem lidou muito mal e quem resolveu politizar, né? Então, para o pessoal que está assistindo, enfim, entender um pouco mais de vocês e saber mais onde vocês estão, tem site, tem arrobas, tem lugares, onde é que as pessoas podem pesquisar mais sobre vocês? Tem. Bom, o nosso site é www.bancadafeministasp.com.br. O meu arroba está aqui, quem quiser pode seguir, seria muito importante para a gente trocar ideias. Se tiver alguma dúvida, também pode deixar mensagem em inbox. O arroba da Bancada Feminista SP, arroba Bancada Feminista SP. E recomendar, gente, quem aí é de São Paulo, está seguindo, está olhando essa live, votem. Isso é muito importante que a gente tenha essa consciência, sabe, Fábio? Porque eu fiquei muito reflexiva, né, umas semanas atrás, todo mundo acompanhando as eleições nos Estados Unidos. E, pô, é legal, né? Porque ela é muito... aquele resultado, a derrota do Trump,
é muito importante, de fato, para as eleições no Brasil em 2022. Mas a gente está no meio de uma eleição no nosso país, que vai ser um tiro muito grande no Bolsonaro se ele perder. Se o bolsonarismo, esse consórcio dos candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos do Bolsonaro, se eles tiverem uma derrota, com certeza a situação dele vai ficar muito difícil em 2022. Só que aqui as pessoas não se engajam. Então, é preciso a gente chamar atenção para isso. Essa eleição, ela vai definir os rumos do país. A vida se vive na cidade. O posto de saúde é na cidade. O trânsito que você fica puto da vida é na cidade. A poluição, sabe? A gente vive na cidade. A gente precisa se engajar nessas campanhas. E a candidatura a vereador mais ainda, né, gente? Porque o pessoal acha que o vereador é o cocô do cavalo do bandido. Ninguém liga para essa eleição. Até os progressistas ficam, não sei quem eu vou votar, vou votar na legenda. Mas não, a gente precisa tomar uma decisão de empoderar aqueles setores que foram historicamente excluídos, as mulheres, os negros, a população LGBT, os representantes dos trabalhadores, da vida real, das pessoas comuns. Então, total. Quem gostou aí da nossa candidatura, nosso número é 65180. 65180, maravilha. Obrigado, boa sorte para vocês. Fábio. Tomara que dê tudo certo. Para quem quiser saber mais, é só entrar aí em tudo que a Karina estava falando. Um beijo. Até mais. Obrigada. Muito bem, meu Brasil. Conversamos com mais um, agora um colegiado, mas mais uma candidata, Karina, aí em São Paulo. Pô, tem gente lutando, tem gente querendo mudar, tem gente querendo fazer coisa diferente, tem gente querendo inovar, tem que ir atrás. Não desiste, não. Vai votar, vai de máscara, leva álcool gel, distanciamento social, vai ter fila, vai. É bonito votar, minha gente. É bonito. Tem que ir lá, faz diferença. E faz diferença não só o seu voto, faz diferença você falar com as pessoas sobre em quem você vai votar, por que você vai votar. Manda para as pessoas hoje. No fim das contas, o seu voto é claro que vale muito, mas ele vale a sua rede de influência que vale muito. Conversa com as pessoas, ouve, fala, manda mensagem, manda aí as news pelos seus WhatsApps da vida. Obrigado, minha gente. Beijo, boa eleição.